Olá pessoal, nós vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos comentar um tema que é corriqueiro, é o que eu talvez receba de mais queixa no consultório quando sai fora das doenças comuns, como leucorreias, cólicas ou anticoncepção, que é a baixa libido feminina. Nos últimos anos isso tem sido de uma forma recorrente, aumentando a cada dia. E, infelizmente, a primeira postura que as pacientes têm, ou as mulheres têm, é: doutor, eu queria um comprimido para aumentar a libido. Tá, mas o que é libido? O que é desejo? A sexualidade humana, ela é algo à parte, porque nós somos os únicos animais em que temos toda a sexualidade, ou a maior parte da sexualidade, a nível cerebral, ou seja, uma construção cerebral de fantasias, desejo, erotização, excitação. A criação, os outros animais, eles têm atividade sexual puramente reprodutiva. Se nós pegarmos a evolução do ser humano, ou durante a vida, na adolescência nós somos inundados com os hormônios. Então os meninos recebem aquela grande quantidade de testosterona e as meninas começam a ter a produção de estrogênio. E aí a fantasia surge. Eu lembro do professor que dando uma aula para a gente sobre hormônios, o professor italiano, dizendo o seguinte, que ele gostaria de ter a quantidade de hormônio que ele tinha na adolescência agora aos 72 anos. Por quê? Porque é a época que você mais fantasia, que você mais erotiza, em que você tem mais essa questão do desejo sexual. E quando você tem a pessoa que você se simpatiza, ou a pessoa em que você tem uma atração e você tem um vínculo, esse desejo é quase que constante. Mas durante a vida, a coisa não funciona dessa forma. A partir de um momento de uma relação estabelecida, uma relação fixa, em que essa mulher começa a ter um trabalho constante e normalmente ela sai cedo de casa, volta à noite. Mulher, ela tem um comportamento diferente do homem em relação ao trabalho, ela é muito mais exigente com ela mesma e ela se dedica mais, então ela gasta muita energia profissionalmente falando. Chega em casa, tem outros afazeres. E o que acontece? Durante todo esse período de estresse, essa correria da ansiedade, de mulheres que têm que atingir metas, mulheres que têm que atingir objetivos, ela fica inibida totalmente na questão da sexualidade, porque não dá tempo dela colocar a fantasia, dela erotizar, dela namorar. Já o homem não, o homem tem um comportamento que é cultural. O homem, ele coloca que ele se vê macho, se vê homem fazendo sexo, tendo uma relação sexual. E para ele, ereção é igual relação sexual. Mulher não. A mulher, ela primeiro precisa de um vínculo. Para nós, recentemente, nos últimos 8 anos, 9 anos, Basson, em 2000, ela desenvolveu um ciclo de como é que funciona esse desejo feminino, como é que surge o desejo feminino na mulher. Então ela propôs uma teoria que é aceita hoje mundialmente, que 40% das mulheres não têm erotização ou não pensam em sexo no dia a dia. Porém, se ela tiver um estímulo afetivo, ou seja, se ela tiver namoro, se ela tiver elogio, se ela tiver companheirismo, isso poderá despertar na sua mente a liberação de neurotransmissores e de erotizar o seu relacionamento naquele momento. Então eu coloco para os pacientes que nós precisamos mudar o nosso comportamento para que a sexualidade volte. Não existe a mágica, se fala tanto em testosterona para a mulher, mas eu acho que testosterona para a mulher é bom para a academia para ela ficar bombada, mas para desejo sexual não muda nada, porque a mulher sem um vínculo, sem um estímulo, sem afetividade, não tem esse desejo espontâneo ou ativado. São poucas as mulheres que têm esse desejo espontaneamente. Como é que ele é resgatado? Então é através do namoro, através de relacionamentos, através de surpresas, através de compromissos fora da rotina. Então é fora de casa, através de um olhar, através de um elogio, é que essa coisa começa a ser reestruturada para a mulher e começa a ser devolvido a questão da libido feminina. Essa mulher, ela também tem que se reconstruir e não exigir tanto dela esteticamente. A estética é uma questão usada muito comercialmente, porém,
no dia a dia, ela não tem a importância em que se dão em vídeos, em filmes e outras coisas, porque, na realidade, o que nos aproxima de uma pessoa não é a estética, e sim o nosso vínculo, o nosso sentimento, a nossa afetividade. Se ela consegue desconstruir essa imagem, ela tem uma possibilidade maior de poder ter desejo, daí vir a excitação e ter um ato sexual prazeroso. Sexualidade se fala muito hoje, se faz muito pouco ou se faz mal feito. As queixas que eu tenho mais comuns são essas, a obrigatoriedade do sexo, ou porque elas têm que fazer e porque o companheiro quer. Normalmente são mulheres vinculadas em empresas em que exige demais delas, sugam demais delas no sentido de responsabilidade e metas a serem atingidas, e isso realmente esgota. Não que o homem não tenha isso, só que o homem ele tem essa manipulação dele mesmo, de que ele tendo uma ereção e tendo um intercurso, ele acha que ele fez alguma coisa parecida com sexualidade. Eu aprendi há mais ou menos 15 anos atrás, com um congresso de terapias, um professor nos deu uma dica fantástica, que ele dizia: mude 10% daquilo que você está fazendo errado e ganhe 100% de qualidade de vida. E a gente mudou o nosso ritmo de vida em casa. Então nós passamos a ter, uma vez por semana, o nosso dia, o dia de uma atividade juntos, sair juntos, nem que for para comer pipoca, nem que for para ir numa praça, assistir um filme junto, pegar as nossas fotografias, olhar a nossa história, lembrar dos nossos vínculos, lembrar dos acontecimentos que nós tivemos, e isso faz com que nós tenhamos novamente aquele estímulo que a gente volte a namorar. Qual é outro período complicado para a mulher, principalmente na questão da sexualidade? Na menopausa. A queda do estrogênio faz com que essa mulher tenha uma série de alterações emocionais, psíquicas, ela baixa a autoestima dela, ela não se vê mais atraente, ela não se vê mais sexualizada. E o uso da terapia hormonal com critério tem um resultado maravilhoso. Não que o estrogênio seja a solução, mas ele resgata a feminilidade da mulher. As mulheres que não podem usar estrogênio via oral, se possível usar transdérmico, que tem um resultado também excelente. Porém, eu, no consultório, eu não deixo de indicar para nenhuma mulher, todas elas têm que usar na menopausa o estrogênio ou um similar a nível vaginal, para que não tenha o ressecamento e para que não tenha dor. Dor inibe desejo, dor tira desejo. Dor afasta qualquer possibilidade de sexualidade para qualquer um, não é só para a mulher, mas a mulher é quem sente mais isso. A sexualidade tem que ser uma relação tipo lúdica, ela tem que se transformar numa coisa agradável, numa brincadeira, num relaxamento, no diálogo. E isso é uma coisa que nós temos perdido. Por quê? Porque tanto homem quanto mulher vão deitar ou vão para a cama extremamente cansados, extenuados, e não tem tempo do diálogo, não tem tempo de criar o clima. E aí é lógico que se for feito, vai ser feita uma coisa mal feita, em que existirá uma frustração enorme para a mulher. Por quê? Porque ela não vai atingir o prazer nessa relação. Existem medicações? Existe. Tem umas medicações hoje. O Tribulus terrestre é uma medicação natural que acaba tendo um estímulo, ele tem uma ação como se fosse a testosterona, e que melhora o desempenho, dá um pouco mais de energia, dá um pouco mais de ânimos e pique. Porém, se nós não resgatarmos a afinidade, se a gente não resgatar namoro, se não tiver beijo, se não tiver abraço, se não tiver elogio, se não tiver a proximidade, dificilmente nós vamos resgatar o desejo sexual feminino. Bom, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Ciente que essa questão de desejo é a primeira parte que nós estaremos falando sobre sexualidade. Teremos ainda mais outros assuntos na questão de excitação, disfunção de orgasmos e outras orientações. Muito obrigado.